finalizando aqui, nós podemos ver ele já ressuscitado, vivo. E como nós sabemos, ele se encontra realmente vivo esta noite. Ele se encontra no nosso meio, em espírito e em verdade. Então, o evangelista Mateus, ele inicia o seu evangelho falando e mostrando essa pessoa como aquele que se chama Emanuel, Deus conosco. Ele finaliza este livro no último versículo como dizendo: eu sou. Então, nessas palavras que ele diz ao final do versículo: eis que eu estou convosco. Então, no mesmo sentido aqui, eu sou, então eu que vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E também nós, como pensamos no versículo 11 a 15, ali onde abriu este parênteses para falar sobre esses soldados, como os príncipes, os sacerdotes, todo este conselho. Mas agora, a partir do versículo 16, nós vemos o Senhor mais uma vez estando com os seus discípulos. E ele avisou essas irmãs para ir para Galileia. E vemos mais uma vez no monte com os seus. O Evangelho de Mateus nós já estudamos, pelo menos nós temos, começando em capítulo 4, ele sendo levado para o monte, transportado com o diabo para aquele monte, onde o diabo queria que ele falhasse, mas isto sabemos que não era possível. Depois, em capítulo 5, nós vemos ele até capítulo 7, naquele monte dos sermões, a qual ele dá aos seus discípulos. Ele ensina os seus discípulos sobre aquele monte. Também em capítulo 14, nós vemos também ele lá, subindo para orar. E também em capítulo 17, vemos na transfiguração. E também em capítulo 21, novamente, ele está no monte. Como também em capítulo 24 e 26. E aqui agora, na Galileia, neste monte. Então agora nós vamos entrar neste assunto e vamos pensar ele mais uma vez com os discípulos, mas sabemos que aqui ainda não é a ascensão dele. Nós vamos encontrar isto no Evangelho de Lucas. Então aqui ainda ele está aparecendo aos seus, ainda antes de chegar o momento da subida dele para o céu. Como já nós vamos ver no Evangelho de Lucas, que ele dá detalhes sobre a sua subida naquele monte em Betânia. Como também no livro dos Atos, Lucas, o escritor, ele inicia também aquele livro falando da subida do Senhor para o céu. Inicia com este evento tão precioso, lembrando os seus que o mesmo que aqueles anjos podiam dizer, que o mesmo que subiu vai voltar. Ele vem um dia. Ele vai voltar para levá-los para a casa do Pai. Então, esse dia, todos nós agora, em 2019, estamos aguardando. O dia quando Ele vem até as nuvens, para buscar o seu povo, para levar para a casa do Pai. Então, aqui, nós vemos que Ele, reunido aqui, e vemos que logo alguns, como discípulos, podiam adorar quando o viram. Não tiveram uma outra reação a não ser se colocar aos pés dessa pessoa, que para eles era tudo nas suas vidas. Aquele que agora, até o momento, algumas horas, dias atrás, tinha morrido. Mas ele ressuscitou dentre os mortos. E agora podiam vê-lo, podiam apreciar esta pessoa que tinha as marcas da cruz. E nós podemos ver que ele
aqui, a partir do versículo 18, nós vemos a sua onipotência, iniciando este capítulo com aquele terremoto, com aqueles anjos aparecendo, como também nós vamos ver aqui a sua onisciência, como a sua onipresença. Então, ele, sendo aquele que tem toda a autoridade, como diz aqui, ele tem dado todo o poder no céu e na terra, como também ele estando presente até a consumação dos séculos. Aquele que não falha, aquele que é o amigo sem igual, como nós cantamos. Pode estar chovendo, pode ter sol, podemos estar com dor, podemos estar desapontado, podemos estar triste, Ele está aí. Podemos estar em alegria, Ele está aí. Aquele que todos os dias Ele está conosco. Não importa o tempo, não importa a hora, o dia, não. Para Ele tem prometido. E Ele não falha com as suas promessas. Então nós vamos ver aqui que Ele podia repartir entre os seus discípulos, e esses que andaram com Ele por 3 anos, agora Ele podia dizer: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, aqui temos, a versão atualizada diz, fazendo discípulos. Então, é isto que quer dizer aqui, ensinai. Então, como já falei sábado passado, Marcos nos fala do ide para pregar o Evangelho. E sem dúvida, pessoas sendo salvas vão se tornar discípulos, pessoas salvas pela graça de Deus. Discípulos é aqueles que são ensinados, aqueles que desejam o ensino, aqueles que querem andar conforme o seu mestre tem ensinado, conforme o seu mestre tem dito. Esses são os discípulos. Então, nós vemos do privilégio, vamos pensar depois, de ser batizado. Então, isto é algo precioso. O crente, ele pode publicamente manifestar àqueles que estão ali o assistindo o que já aconteceu na sua vida. E o batismo fala-nos da sua morte, e fala da sua sepultura, seu sepultamento. Também fala-nos da sua ressurreição. Então é algo precioso que o crente pode lembrar e meditar cada dia da nossa vida. O dia em que nós somos salvos. Romanos capítulo 6 nos fala desse dia, do dia da nossa salvação. Fomos crucificados com Cristo. Fomos sepultados com Ele. E também ressuscitamos com Cristo. Então, que se nós pudéssemos meditar nisto cada dia da nossa vida, nós poderíamos viver bem diferente aqui neste mundo. Então nós vemos aqui, ele dizendo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, o que eles iam aprender, os que iam sendo salvos, os que iam ser salvos ainda, através da mensagem do Evangelho, era para ele ser ensinado aquilo que ele tinha já deixado, aquilo que hoje, pensando em nós, nos nossos dias, o que vamos ensinar é aquilo que as Escrituras estão nos falando, aquilo que ele está mostrando pela sua palavra, como nós devemos viver e agir aqui neste mundo, como crentes salvos por Cristo. Então, a palavra discípulo aparece muitas vezes nos evangelhos.
muito mais do que a palavra crente, porque crente quer dizer aquele que creu, aquele que crê, fala da sua fé. O discípulo fala daquele aprendiz, aquele que quer aprender as lições que o seu mestre tem para lhe dar. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus aparece 69 vezes a palavra discípulos, Marcos 45 vezes, 21 vezes no Evangelho de Lucas, e 60 vezes no Evangelho de João. Temos também no livro dos Atos 26 vezes, e como também temos na Epístola de Timóteo, e assim em outros lugares. Mas vamos começar, depois terminar o capítulo, com esses assuntos preciosos que tem ensino para todos nós aqui. Nos momentos quando ele há de deixar os seus discípulos aqui, ele vai para o céu. É bom destacar a diferença entre esta ocasião aqui e a ocasião no final do livro de Lucas e também no início do livro de Atos, porque aqui o Senhor, além de vários pontos que diferem, né? Ele está na Galileia, ao norte, e lá ele está em Betânia, perto de Jerusalém. Ele parte do Monte das Oliveiras. Aqui não é destacado o monte que ele está, mas uma diferença grande é que aqui ele manda os seus discípulos pregar entre as nações, não entre os judeus. As nações aqui está falando dos gentios, porque tem o seu propósito, como já foi procurado destacar sábado passado, tem o seu propósito, a finalização, nesse aspecto no livro de Mateus. Já no final de Lucas e o início de Atos, o Senhor Jesus está dizendo para eles começar em Jerusalém. Depois, o Galileia, em Jerusalém, ou na Judeia, como chamam, e depois Samaria, e até os confins da terra, então todo mundo. E o objetivo, ou pelo menos o caráter deste evangelho, é que o rei foi rejeitado. Em todo sentido. Ele veio para a sua nação. E o evangelho de Mateus se ocupa dele, apresentando ele e comprovando por várias citações do Antigo Testamento que ele era a promessa para a nação de Israel, mas ele foi rejeitado. Então, dá para entender aqui que ele não tem mais o que fazer agora, de momento, pela sua nação. Ele manda os seus evangelistas a irem a todo o mundo, ou às nações, para dali fazer discípulos. Então, esta é uma diferença que, por causa do propósito do livro de Mateus, já Lucas o apresenta de uma maneira diferente, e Atos, então, tem ali os discípulos sendo enviados, começando por Jerusalém, dando mais uma vez a oportunidade para os judeus. Não é que aqui o Senhor não está pensando em Mateus, mas o caráter dele não tem essa finalidade, né? No Evangelho de João, é destacado o Senhor Jesus Cristo chegando e naquela ocasião ele se pôs no meio, né, dos seus discípulos e disse: paz seja convosco. Mais aqui uma vez, aqui no Evangelho de Mateus ele não destaca isto, né, mas é uma outra ocasião aqui. Então, já com essa experiência, né, como alguém já tem escreveu sobre
quem sabe esse monte seria o monte da transfiguração, até poderia ser mostrando a glória, né? A glória da ressurreição e a glória do reino. E o privilégio desses homens, ao ter o contato novamente com o seu Salvador e o seu Senhor, né? Sem dúvida era um monte que era conhecido dos seus discípulos como os demais irmãos lá. Aqui já havia passado alguns dias, porque como já foi destacado, ele apareceu naquele primeiro dia da semana, o próprio primeiro dia, lá em Jerusalém para os discípulos, depois apareceu para Tomé, 8 dias depois, onde Tomé estava, né? Reunido. Depois ele vem para Galileia, os discípulos também vêm. Ele se encontra com os discípulos no mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. E depois nós temos aqui, dizem que era de viagem mais ou menos uns 6 dias, de Jerusalém até a Galileia. Ele ficou entre os seus discípulos uns 40 dias, e depois foi para o céu, né? Temos aqueles discípulos no caminho de Emaús. Também, sim. Também. Jerusalém. Ali aparece como um viajante. Até chegar ali na casa, não reconheceram. Para Maria ele aparece como uma pessoa que era um jardineiro. Interessante isso. Também temos ele como aparecendo para os seus discípulos. Então não podiam reconhecer, mas possivelmente é nesta ocasião em que vai estar os 500 irmãos também, né? Aqui o destaque é os 11, mas esses alguns duvidaram, possivelmente não faz parte dos discípulos, que eles já tinham visto ele em Jerusalém, né? Tomé estava junto, Tomé foi o que duvidou dos outros irmãos, né? Então alguns duvidaram, possivelmente faz parte daqueles 500 que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Já havia um bom grupo de crentes, né? Pessoas salvas. Então, para ver que no momento assim, olha, já apareceu a 500 irmãos, fora os discípulos e as irmãs. Por isso que nós lemos que o céu vai se encher, né? Então, para o mundo, mas lá naquela casinha 6x6, só aquilo lá, aquele tamanho. Quanto que aí no centro há prédios grandes com multidões de pessoas. Mas o mundo vai se enganar feio. Então, mas é um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e assim por diante. E o céu vai se encher. A gente não tem noção da quantidade, né? Quando surge esse pensamento, mesmo a gente pensando que é pouquinho, a gente olha para nós, né? Sim. Mas são muitos. São muitos. E quem sabe aqueles nos vai nos surpreender, né? Na eternidade. Sem dúvida, o número que há no mundo, né, são poucos, porque muito mais poderiam se salvar, né, mas vai ter um número grande de pessoas salvas no céu. Então, quando viram, o adoraram, né, então
tiveram o privilégio de se prostrar diante desta pessoa para o adorar. Então, maravilha, cada crente, cada pessoa salva tem de poder também, né, chegar-se a Ele para o adorar, para o engrandecer. Este que morreu em nosso lugar, pagou a nossa conta, morreu pelos nossos pecados. Então, agora nós, salvos pela graça, podemos o agradecer pela obra consumada na cruz. Nós temos o Senhor Jesus falando e dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Só sobre a adoração, então não se adora alguém que a gente duvida, né? Se tem dúvida no coração, não existe uma adoração verdadeira. O coração tem que estar confiante, esclarecido, cheio daquele que se adora. Alguns duvidaram, mas sem dúvida foram convencidos depois, né? Mas quem sabe o pensamento, né? Mas aquele que morreu estava na cruz, suas mãos, seus pés, e ainda ao seu lado, e agora vivo à nossa frente. Às vezes a gente julga que duvidaram, né? Será que a gente não ia duvidar também, no sentido? Ele estava vivo ali. Eu fiquei pensando nisso. E mostra a fraqueza, né? O lado humano, né? Então, mas, sem dúvida, ele vive. Para os discípulos e outros, eles acreditavam que ele estava aí vivo. Exatamente, porque a compreensão humana não encaixa, não vai encaixar. Mas até hoje muitas coisas a gente não entende e duvida, não. Mesmo sabendo, tendo mais clareza, mais revelação, nós duvidamos de muitas coisas, né? Por isso que a Bíblia nos ensina que, mesmo não entendendo, né, o que a Bíblia ensina, precisa crer. Né? O que eles precisavam era crer. A dúvida ficaria para trás aí. Por que precisou ser dado todo o poder no céu e na terra? Ele já não tinha? Sim, isso ele tinha, né? Nós podemos pensar aí na obra da cruz, né? Logo vem na nossa mente aquela obra da cruz, quando então agora todo o poder no céu e na terra. Quanto que o diabo, aquele que tinha poder, o quanto neste mundo, mas agora com a ressurreição desta pessoa, ele perdeu, ele já é um derrotado, ele já é um perdedor. Ele agora adquire talvez quer dizer algo mais. Como é isso? Porque o primeiro homem, ele perdeu os direitos na terra, né? Ele é escravo do pecado, de Satanás. O mundo deixado nas mãos do homem, Deus ia destruir quantas vezes a humanidade? Destruiu com o dilúvio. Deus não suportou mais. Ele disse que me arrependo de ter feito o homem. Este não serve. É escravo, ele não consegue. Destruiu Sodoma e Gomorra e outras cidades. Vemos que Deus teve que destruir Jerusalém mais de uma vez, mesmo sendo um povo que Deus escolheu, mas agora aparece um homem. E Deus pode confiar tudo nas mãos dele.
a terra, diz aqui, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem condições de governar o universo e expulsar de uma vez para sempre tanto o pecado na sua forma, aquela forma raiz, né? Como também Satanás. Através da obra da cruz, a sua vida, sim, mas a obra da cruz é onde se conclui, onde se ganha para Deus. É por isso que Deus deposita nas mãos dele tudo isso. E a nossa sorte é que nós temos parte com ele nesta gloriosa conquista dele, né? Estou pensando que essa palavra foi muito importante para os discípulos e para nós também. Os seus discípulos que conheceram ele como um homem que operou diversos sinais, milagres, mas agora, com essa palavra, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso é muita coisa. Vai além do que Cristo já tinha feito. O homem que eles conheceram, que até foi morto, foi preso, mas agora ressuscitado, a mesma pessoa, e sai da boca dele essa palavra, quem sabe passou pela cabeça de alguns discípulos que, olha, confiamos nele, mas agora, olha aí a situação. Pedro até negou, não conheço, não sei de quem você está falando. Mas agora, a mesma pessoa ressuscitada, viva, dizendo essa palavra, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Que palavra de autoridade, de ânimo para aqueles discípulos. E logo ele dá uma ordem, né? Ide. Então ele podia dar essa ordem. Ide. Ensinai todas as nações. E assim por diante. Não foi um outro homem que deu essa ordem, foi ele mesmo. Isso é uma palavra de ânimo aos discípulos ir até a morte. Eu estava pensando mais ou menos nessa linha que essa palavra ia animar muitos discípulos. Aquele que foi pregado na cruz e entregue nas mãos dos homens agora, dizendo, é-me dado todo o poder do céu e na terra. E nós hoje pregamos o Evangelho baseado nessa ordem divina. Batizamos também baseado nessa ordem divina, nesse mandamento. Né? Senão, não é o seu Henrique que está mandando batizar o seu Tomás, o seu João Macan. Não, é ordem divina. Quem são os servos de Deus, né? São vasos fracos, né? Mas eles têm essa autoridade do Senhor, né? De exercer isto. São pessoas simples. São pessoas que eu lembrei que nós já aprendemos sobre a cura do servo do centurião, Mateus capítulo 8, né? No outro evangelho também. Mas ele se refere falando com o Senhor, mas diz somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
este homem, ele soube que estava ali um que tinha, como nós estamos estudando aqui, todo o poder, né? Toda a autoridade. O Senhor Jesus Cristo tem toda a autoridade. O homem pode ter autoridade e poder aqui neste mundo, mas ninguém tem toda a autoridade, todo o poder. O homem pode ter autoridade com seus empregados, até mesmo com seus filhos, os pais, mas o Senhor tem toda a autoridade. Evangelho de João, nós temos capítulo 3, versículo 35, o Pai ama o Filho, todas as coisas entregou nas suas mãos. Então é alguém que andou aqui neste mundo. Então, isso leva-nos a pensar e meditar que não fomos salvos por uma qualquer pessoa, né? Além de ele realizar uma obra tamanha como que ele realizou na cruz, mas tudo está sobre as suas mãos. Como Daniel podia falar para Belsazar que a vida dele estava na mão de Deus. Ele tem o controle de tudo. Isto nós vemos ilustrado no Antigo Testamento, em Davi, quando ele foi ungido entre os seus irmãos para ser rei. Aquele que estava no trono era um usurpador agora. Como hoje, Saul é um quadro do diabo. O Senhor Jesus disse, ele é o príncipe deste mundo, mas o príncipe deste mundo já está julgado. Ele não é... Esse lugar não pertence mais a ele, como aquele lugar também não pertencia mais a Saul, e sim a Davi. Mas nos dias da sua rejeição, mesmo ele sendo rei ungido, ele não assumiu o trono na sua totalidade. Ele andava escondido e tinha amigos e até valentes que andavam com ele. Depois, quando ele assumiu o trono, estes que andaram na sua humilhação foram que ocuparam os lugares mais altos no seu reino. A mesma coisa hoje Cristo. Nós sabemos, o povo de Deus sabe, ele é o nosso Davi, ele já foi ungido, ele é rei, ele tem todo o poder, todas as condições, mas ele está rejeitado. Tem outro que usurpa, e tem outros que seguem o usurpador, como tinha nos dias de Saul. Então a gente ficando do lado dele, e levando também o seu desprezo, o seu vitupério, né? Como Davi, quando ele assumir o trono do mundo, o seu povo vai reinar com ele, né? É o que é dito, se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Então é uma ilustração boa para a gente meditar e ver, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele disse lá no livro do Apocalipse: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo. Está com ele, para dar a cada um segundo a sua obra. Tudo é com ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo. E também sobre aqueles livros, né? Aquele livro com aqueles 7 selos, João chorava. Quem tinha condições de abrir aquele livro? Mas foi dito, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Que coisa! O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele descendente de Davi, conforme a promessa de Deus, que venceu, o único que venceu, para abrir o livro e desatar os seus selos. Que palavra terrível! Eis aqui o leão da tribo de Judá, aquele raiz de Davi,
leva lá a geração de Davi, de onde ele nasceu. E venceu. Ele tem condições de abrir o céu. E este livro é a escritura da terra. Exatamente. Ele é proprietário. Isso. Então, já que o mundo não está convencido disto, ele vai enviar o juízo. Mas um juízo até para o arrependimento, mas nós vamos ver que eles não vão se arrepender, né? Na sua maioria. Deixa ele... Desculpa. Mas daí vem o dia quando este inimigo, esse usurpador, e com todas as suas hostes, não vão fazer mais parte deste mundo aqui. Então ainda eles estão por um pouquinho de tempo. Mas o dia vem quando vão ser todos lançados no lago de fogo. Não terá mais esse usurpador que tem enganado tantas pessoas. Só lembrei de algo agora, e nós estávamos debaixo desse poder. Colossenses, né? O poder das trevas, Efésios também. Não, eu ia ler Filipenses, capítulo 12. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ontem, no passo, pensamos um pouco nessa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Desde o anúncio do nascimento dele, de como ele ia nascer, de quem, a forma que ele nasceu, para mim foi um grande mistério de Deus revelado na sua palavra para nós, o nascimento dessa pessoa. Onde ele nasceu não foi num palácio lá em Jerusalém, outra cidade. A sua casa era uma estrebaria, sua cocheira, a sua manjedoura era uma cocheira de animal, seu enxoval era pano. Não tinha lugar para ele no mundo. Aquele que era o Verbo, aquele que estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, aquele que Deus que nunca foi visto, é dito lá no nascimento dele, o Emanuel, Deus conosco, Deus que nunca foi visto, o Filho o fez conhecer. Cristo disse, acho que foi para Tomé, né? Tu não tem visto a mim? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, é uma pessoa elevadíssima. É interessante que esta mesma pessoa tão elevada, mas agora como uma criança aqui no mundo, humilde, e assim por diante. Então ele está dizendo para os seus discípulos, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cada um salvo aqui é porque alguém obedeceu esta palavra, esta ordem, ide, né? Todo salvo aqui. Alguém obedeceu. Alguém veio de outro país, alguém veio de outra cidade, alguém veio
da porta do lado do vizinho, né? Evangelizou o seu vizinho. Então não precisa sair do país, nem da sua cidade, nem do seu bairro, e às vezes nem da sua casa. Então todos nós fomos salvos porque alguém obedeceu. Pode ter várias pessoas envolvidas, né, para a nossa salvação, mas alguém ou alguns obedeceram. Ide. Então, todos nós, ninguém pode dizer, olha, eu me salvei, aqui me salvei. Eu mesmo descobri. Alguém chegou até nós, né? De alguma maneira, até um folheto que a gente lê, uma Bíblia que alguém recebeu, ele lendo. E assim está por todo mundo este ide, né? Mostra, versículo 18, a sua autoridade, e agora no versículo 19, a sua ordem. Sim. Portanto, ide. Esse ide, como Josué destacou, não fala se é perto ou longe, né? Não está dizendo a distância, realmente pode ser do lado, bem pertinho do lado, não pode ser longe. E outra coisa também, né, essa ordem, o Senhor não está ameaçando também. Ele não diz, ide, se não for, vai acontecer isto. Não. É uma ordem, vamos dizer assim, natural de pessoas que receberam a Ele e querem fazer isto. E se entregaram totalmente, porque o ide aqui está dizendo total, a pessoa toda, né? Tanto no anúncio do Evangelho como no testemunho. Isso, e este privilégio é para todos, né? Homens, mulheres, para ir para pregar, anunciar o Evangelho. Como já tem sido pensado, o vizinho, né? A irmã pode falar ali ao vizinho, entregando um folheto, calendário, uma Bíblia, e assim tem a pregação para anunciar. E assim pessoas podem ser salvas pela graça de Deus. Esta mensagem hoje é muito desconhecida, desdeixada pelo mundo religioso. Bom, o mundo religioso não sabe nada, né? Em Lucas lemos, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o quê? Marcos, o pregar o Evangelho, né? Pregasse arrependimento, perdão, remissão, perdão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, interessante aqui, como o Evangelho é pregado, né? Pregar o Evangelho, que nos fala que o pecador precisa de arrependimento. Aceitei Jesus. Isso é tão fácil. Aceitei Jesus. Ou aceitou o convite do pastor, se ajoelhou aqui. Não. Arrependimento, em primeiro lugar. O Evangelho leva o pecador a sentir o seu pecado. E arrependimento, e uma vez arrependido, lemos aqui remissão, ou seja, é perdoado dos seus pecados em todas as nações, todo mundo. E começou lá por Jerusalém. Chegou até nós. Então o Evangelho é assim, não tem quebra-cabeça. É triste a confusão, eu digo a confusão evangélica pentecostal hoje. Entrete e engana os seus ouvintes com tanta bobagem, tanta música, tanta gritaria. Não sabe se estão anunciando uma partida de futebol ou o que é.
no estudo, lá no passo, estava para ouvir ali alguém falando, parece que elas tocando um cachorro para a rua, parece. Sempre foi o desejo de Deus querer a salvação do homem. Mas, através da Bíblia, nós vemos que o homem falhou nisto. Depois da queda, nós vemos até Gênesis capítulo 6, tinha os filhos de Deus e os filhos dos homens. Nós vemos que os filhos de Deus, que deviam dar um bom testemunho e convencer e conquistar os filhos dos homens, eles foram convencidos, foram levados, e levados pelo pecado, Deus teve que destruir com o dilúvio. Então Deus começa de novo. Mas o que o homem faz? Mesmo tendo aí os pais salvos, né? Porque eram todos salvos. Nós vemos a construção da Torre de Babel. Deus então separa as nações, faz ali as nações, para que dentre aquelas nações ele separasse uma nação para evangelizar o mundo. A nação falhou. Daquela nação Deus escolheu uma tribo só, a de Levi, para cuidar das coisas de Deus. Quando o Senhor Jesus veio, o que essa tribo fez? O que os sacerdotes fizeram? Rejeitaram o Senhor Jesus. É eles que estão rejeitando aqui. Então agora, mais uma vez, o Senhor Deus, através do seu Filho, está enviando novas pessoas para todo mundo. E a igreja hoje faz parte disto aqui também. Tem o privilégio de ter aí no seu meio os irmãos, irmãs que fazem esse trabalho, né? Isso nós vemos no livro de Atos. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, né, falando sobre a igreja, ele menciona que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Né? Aqui nesse mundo. É através da igreja, através do salvo. E essa mensagem do Evangelho. E temos um grande exemplo disso na igreja de Tessalônica. Então o salvo tem que ser discipulado, né? O ensino de campanha evangelística e abandonar aquelas pessoas não é um padrão bíblico, né? O ensino é dar seguimento naquele novo convertido, né? Esse é o ensinamento bíblico. Não significa que o crente não vai procurar evangelizar por onde anda, de alguma maneira, pensando, mas eu não vou conseguir evangelizar ele, discipular ele depois, então vamos deixar assim. Não é esta a ideia, mas normalmente a ideia é ter um acompanhamento depois, né? Porque pode haver em nós só pensamento de evangelizar, né? Mas pessoas sendo salvas, aí, porque o que eu queria destacar discípulos, né? Fazer discípulos. Então, fazer discípulos, no momento que ele foi salvo, ele se tornou um discípulo. Isto quer dizer que no momento que ele se salvou, ele se consagrou, ele se separou, ele se tornou um seguidor. Então isso é bom nós pegar bem isto. Porque se acontece algo fora disto, daí isto é da nossa parte, da nossa rebeldia, mas o Senhor, Ele já nos separou, Ele já nos consagrou, Ele já nos fez um seguidor dEle. Então, se eu não estou seguindo Ele, se eu não tenho uma vida consagrada, se eu não estou vivendo conforme, isso é o meu lado, é a minha rebeldia contra a sua palavra. Então, aqui nós temos este grande ensinamento, e é isso que estamos ouvindo agora, que depois dessa pessoa salva, então ela vai agora ter o discipulado, né? Mas não é como o discipulado que o mundo religioso usa. Então, é algo que o Senhor mesmo nos ensina pela sua palavra.
Sim, o mundo religioso faz isso para eles ganhar a salvação, Sim. mas o discipulado aqui é para uma pessoa salva, dar ensinamentos para eles, né? Sim. Todos nós, quando fomos salvos, a maioria, se não foi criado ouvindo o Evangelho desde pequeno, praticamente não sabia nada. Então, existe a necessidade, através dos estudos bíblicos, na igreja. Logo que se salva, existe uma visita mais constante nos lares, justamente para fazer isto, fortalecer aquele irmão, ajudar, né? E outra coisa também que é interessante aqui, batizando-as. O batismo não é para uma pessoa que não sabe nada, não sabe nem o que está acontecendo, nem o que... O batismo é para a pessoa salva e ele está consciente do que vai estar acontecendo, né? Joel, nós vimos, tem muitas pessoas que até são alguns batizados em nome de Jesus só. Então nós vimos aqui realmente verdadeiro. Sim, aqui está o exemplo, ele deixou para nós. Então, é como ele está dizendo aqui mesmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas pessoas da Trindade estão aí. Então, se aquela pessoa é salva ou não, estão aí. Mas o compromisso é daquele que está sendo batizado. Então, batizar só em nome do... Porque nós não podemos ver o interior, né? Pode ter uma vida, né? Mas o interior não podemos ver. Seria errado, né? Só em nome do Senhor Jesus Sim, Cristo. sem dúvida. Totalmente errado. Não está conforme as Escrituras. Né? Eles alegam isto porque o livro de Atos, muitas vezes os discípulos mandam batizar em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aqui nós temos o mandamento do modelo, né? A fórmula batismal. Lá nós temos a autoridade para o ato do batismo. Lá não significa que quando as pessoas eram batizadas, não era feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro disse, olha, batiza essa pessoa em nome de Jesus, em nome do Senhor, sobre a autoridade dele. Esse é o significado lá. Sobre o que ele mandou. Então as pessoas leem superficialmente aquilo ali e daquilo ali fizeram uma doutrina. Mas a palavra no original significa batize em ordem do que o Senhor mandou. O que ele mandou para fazer, faça. O que ele mandou fazer? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitas dessas aí não creem na Trindade. Por causa dessas coisas, né? Isso. Bem destacam esse ponto aí. E daí pega pessoas que talvez não estudam, não consultam, não vão atrás e tem muitos adeptos, né? Sim. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é só na reunião que ele está conosco, né? Não. É todos os dias. Então, os ensinamentos aqui envolvem em 3 frases, né? Todas as nações, todas as coisas ordenadas, né, por ele. E aqui temos todos os dias. Eu vou estar com vocês. Para ir por todas as nações, ensinar aquilo que eu tenho mandado, e eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Interessante. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Inclui toda a Escritura, todo o Novo Testamento, as epístolas, as cartas, inspirados pelo Espírito Santo. Por exemplo, a ceia, Paulo disse, porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei. Então devemos obedecer quando vemos a palavra de Deus, a direção do Espírito de Deus. E não é só ensinar
ensinar a guardar. É por isso que irmãos que se preocupam com o povo de Deus, eles se preocupam quando crentes não estão guardando o que estão aprendendo. Eles se preocupam. Então, o discípulo que faz parte da comunhão da igreja, ele não pode se rebelar, achando, o que eles têm comigo? Eu que cuido da minha vida? Eu que sei de mim? Isso não condiz com o lugar dele, primeiramente dentro da igreja, e também não é verdade isto. Porque aqueles que preservam e querem o bem do povo de Deus, eles se preocupam que certas coisas não estão sendo vistas, ele não está guardando. É para ensinar, não só para os crentes, só para nós saber, mas um ministério novo, aplicado de uma maneira diferente, mas os que ensinam querem que aquilo seja guardado, tanto na vida dele como na vida dos irmãos, né, de todos. Então este é o mandamento do Senhor, né? Bem rápido. Os soldados receberam muito dinheiro dos anciãos da religião. Em nenhum momento aqui a gente vê sobre dinheiro e de fazer discípulos. Não tem dinheiro aqui. Na obra de Deus, tudo bem, tem que ter ajuda, a gente vê ajuda, né? Sim. Ofertas, mas não dinheiro. Vai vir um pregador, custa tanto para pregar. Não tem. E nem esse trabalho. Mas então como é que quem vai sustentar isso? Ensina aqui também. O Senhor está convosco. Isso vai sustentar. Então é Ele. Qualquer tipo também por fora não se pede dinheiro. Né? Já ouvimos essa semana de que nunca, já irmão com 50 anos salvo, nunca foi pedido a ele dinheiro, né? Tem que dar dinheiro. Né? Então, realmente, como na pregação do Evangelho, podemos, sem errar e sem medo, nunca há de ser pedido dinheiro. Como em outras reuniões, né? Aí podemos lembrar do primeiro dia da semana, mas também não tem ninguém na porta cuidando ou dizendo, olha, você tem que colocar lá. Não. Algo voluntário. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.